mais uma vez a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a nossa caminhada que vai ser relativo à terceira unidade, ok? Vamos iniciar mais um novo gênero textual, vamos observar a contextualização desse gênero e vamos dar mais um passo no nosso processo de análise sintática. Lembra que nós terminamos falando da diferença dos tipos de sujeito? Pois é, hoje nós vamos ver o passo seguinte, ok? Antes de começarmos o estudo de hoje, fica uma observação aqui. Presta muita atenção para depois a gente não ter problemas. Nós estamos começando o que seria a terceira unidade, mas não vamos trabalhar o capítulo 5. Presta atenção nessa informação. Nós vamos começar hoje o capítulo 6, tá? Livro de Português, capítulo 6. Você diz, professor, e cadê o capítulo 5? A gente terminou no 4, vai passar para o 6? Sim. Porque, do ponto de vista da análise sintática, o conteúdo do capítulo 6 é mais fácil vocês aprenderem primeiro do que o do capítulo 5. Então, preste atenção nisso. Hoje, a gente começa o capítulo 6. Quando terminar, aí a gente volta para o capítulo 5. E aí o assunto do 5 já vai estar praticamente todo respondido. Porque o que explica no capítulo 6 deixa o 5 mais fácil para vocês. Tá? Então, se liga. Não estamos deixando o capítulo 5 fora, não. O capítulo 5 vai vir depois do 6. Ok? Pronto. Então, pega teu livro, abre no capítulo 6. Nesse capítulo, nós vamos começar com o gênero reportagem. Então aí, nós vamos para um gênero jornalístico em que vamos encontrar algum assunto, algum conteúdo sendo trabalhado de forma mais aprofundada, ok? A primeira coisa que a gente vai pensar, e aí todo mundo pode parar e refletir de logo. Reportagem. Eu penso em reportagem quando eu vejo na televisão, né? No programa televisivo. Pois é. Mas no jornal escrito, as reportagens elas também existem. Também é um gênero da modalidade verbal escrita. E é bem diferente do que nós estamos acostumados, que é o gênero notícia. Aí você pode parar e pensar. Então, notícia e reportagem não é a mesma coisa? Não. Esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Para muita gente, eu li uma notícia, eu li uma reportagem, como se fosse a mesma coisa, mas não é. O gênero é diferente, a estrutura é diferente, o objetivo de ser escrito também é diferente. E é isso que nós vamos refletir. E eu te convido a abrir o teu livro na página 196. Quando você abre aí, eu vou abrir aqui também. Nessa página, nós vamos encontrar uma reportagem falando sobre o Dia da Consciência Negra. E aí, vamos observar não só o fato histórico a ser representado, mas os estudos que são feitos a partir dessa situação. Então aí, vocês vão encontrar a reportagem de Especial Consciência Negra, Crianças Negras Desafiam a História de Exclusão. Então aí, tem o texto páginas 196 e 197. Eu te convido a você ler com bastante calma. Mas o que nós vamos observar, e aqui eu já separei os meus tópicos para trabalhar com vocês aqui. Em geral, o texto, essa reportagem é sobre o Dia da Consciência Negra, trazendo exemplos de crianças que, mesmo antes na história e atualmente, servem como trabalhadores. E nós sabemos que do ponto de vista legal, constitucional, não só da Constituição brasileira, como da ONU, é proibido as crianças trabalharem, mas em diversas situações, em diversos lugares, as condições acabam, por um lado, incentivando, por outro lado, fazendo com que elas sejam forçadas, obrigadas a trabalhar. E aqui, nesse texto, nós vamos observar tanto o ponto de vista histórico, como do passado, né? Crianças negras que quebraram a lógica
foi colocada para elas de, por serem de famílias pobres, elas iam continuar naquela situação pela vida toda, mas que fizeram a diferença, que mudaram de vida, que mudaram de postura e são exemplos de que a condição social ou a cor da pele não é definidora do seu futuro. Então, essa reportagem, ela vai trazer isso, traz exemplos de crianças que viveram nesse processo, que trabalharam quando eram menores, mas que hoje têm uma vida modificada. Uma coisa que vai ser falada nessa reportagem também, eu estou olhando aqui pelo meu roteiro, é a relação que existe entre o processo de escravidão no Brasil com as práticas atuais de racismo. Também é trabalhado nesse texto. Não sei se você sabe, mas de todos os países da América Latina, o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Ou seja, nós é que temos a escravidão mais próximo da nossa vida. Se você lembrar, quando foi que a abolição da escravatura aconteceu? 1888. De 1888 para 2020, você sabe quanto dá? Menos de 150 anos. Ou seja, a gente fala, a abolição da escravatura como sendo algo muito distante, mas não é. É uma realidade ainda presente na nossa sociedade. E essa reportagem traz isso mais uma vez. Vai trazer também dados estatísticos. Vão mostrar para a gente das regiões do Brasil, qual a região que tem a população negra maior, qual a população de crianças maior, crianças que não têm acesso à escolaridade, crianças que têm um baixo índice de nutrição. Então, nessa reportagem, vocês vão encontrar uma série de dados, de porcentagens disso, para você criar uma visão geral dessa situação. E o último ponto que eu separei, que muitas vezes vocês até questionam o porquê, é a reportagem trazer a menção à Lei 10.639 de 2003. Que lei é essa? É a lei que institui a disciplina de História da Cultura Africana e Indígena nas escolas. Ou seja, qual é a importância dessa disciplina e qual é o respaldo histórico, social, cultural que essa disciplina tem para a gente. Então, veja que eu já estou te dando aqui uma série de indicações do que vocês vão encontrar nesse texto. E aí, já deu para perceber que uma reportagem é bem diferente de uma notícia, não é? A notícia é um gênero rápido, simples, que vai dizer o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem estava envolvido e só. A notícia, ela traz aquele fato com todas as suas características e te apresenta. Uma reportagem não. Uma reportagem apresenta o assunto, discute esse assunto, traz a opinião, traz dados, traz uma conclusão, faz com que você reflita sobre aquele assunto. Então percebem que notícia e reportagem são bem diferentes? Então, se liga, nesse gênero, no capítulo 6, ajudando reportagem, essa é a primeira aula sobre esse gênero. Nós vamos trabalhar com uma série de outras aulas que vão voltar para isso, tá? Então, leia com bastante atenção esse texto, porque vai ser muito importante para a nossa caminhada. Muito bem, depois dessa abertura voltada para o gênero, nós vamos falar hoje de um tópico dos mais interessantes dentro de análise sintática, que é o tópico de transitividade verbal. E aí você pode pensar, transitividade tem a ver com trânsito? Em certa medida, sim. Porque o que nós vamos ver é como o verbo vai se relacionar com o restante da oração. Te lembra que nós vimos que a classe gramatical dos verbos é a classe gramatical mais importante das 10? Pois é. Lembra que nós vimos no processo de análise sintática, a primeira coisa que nós fazemos é marcar qual é o verbo da oração, porque o verbo separa sujeito de um lado, predicado do outro lado? Pois é. Nós vamos ver hoje as primeiras observações sobre transitividade verbal. Ou seja, nós vimos que os substantivos, os sujeitos, não são iguais. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, sujeito indeterminado. Pois é.
Hoje, nós vamos observar que os objetos também estão relacionados aos verbos e que os verbos não são iguais. Ok? Então, te lembra aí, transitividade verbal, a gente vai falar SVO, lembra da nossa sigla famosíssima? Pois é. E dela, nós vamos trabalhar com o V. Ok? Então, nós vamos observar hoje que tipos de verbos existem. E quando nós vamos fazer o processo de análise sintática. E aí, para a gente falar disso aqui, vale relembrar a definição de verbo. O que é um verbo? E aí vejam que a gente vem falando de verbos e eu dizendo é a mais importante, é a mais importante. Agora nós vamos ver. Se eu pedir para você me dizer, deixa aqui no comentário, qual é a definição de verbo? Nós sabemos que os verbos têm 3 possibilidades de significado. Vamos relembrar? Vou colocar bem espaçado. Os verbos, eles servem para indicar ação, estado e fenômeno da natureza. Aí você pode dizer, isso aqui eu decorei lá no 4º ano, isso aqui eu decorei lá no 5º ano, no 3º ano, enfim, seja lá de que ano você estudou isso. Vocês vão ver agora que nunca vai ser tão importante saber essas 3 acepções do verbo do que agora. Se você decorou naquela época, o que é verbo? Ação, estado, fenômeno da natureza. Pois é. Agora você vai ter que aprender de verdade. Por quê? Os tipos de verbos que nós vamos encontrar nas orações dependem disso aqui. Então, te liga, porque isso aqui tem que ficar bastante firme na tua memória. O que nós vamos observar aqui? Cada acepção, ação, estado, fenômeno, vai gerar para a gente um tipo de verbo. E esse tipo de verbo vai atuar de formas diferentes nas orações. Os verbos que expressam ação, nós vamos dizer que eles são verbos transitivos. Olha lá, transitividade. O que é a transitividade? É observar os verbos quando são transitivos. E por que transitivos? Porque, se você observar, na nossa estrutura, SVO, não é isso? Do V para o O, na sigla não tem nada. Mas, dentro da oração, dentro do exemplo, pode haver a possibilidade de nós encontrarmos elementos diferentes. Lembra que a gente observou lá no começo da análise sintática que nós podemos ter uma oração só com SV, ou uma oração só com VO, ou uma oração só com V? Pois é. Então, é essa transitividade, é essa possibilidade de avançar ou não que nós vamos encontrar. Nós vamos observar aqui, do V para o O, nós vamos ter formas diferentes de chegar neles. E o que é que isso significa? Se os verbos são diferentes, os sujeitos nós já estudamos que são diferentes, então, qual é o óbvio? Os objetos também vão ser diferentes, ok? Então, a ideia de ser transitivo é a ideia de trânsito, ou seja, entre o verbo e o objeto, como é que eu vou chegar no objeto? Vão ser de formas diferentes. A segunda acepção de verbo é aquela que indica estado. Quando indicar estado, a gente vai dizer que esse verbo ele é de ligação. E aí essa palavra já diz bem muito. Porque é um verbo de ligação. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o S, que é o sujeito, vou ter o O, que é o objeto, e o verbo vai estar no meio para juntar os dois. Vai ser um elo. Então, o que nós vamos dizer é que quando o verbo indicar estado, ele vai ser um verbo de ligação. Ou seja, ele não vai ser transitivo. Ele não vai ter uma modificação entre o verbo e o objeto. Ele vai servir apenas para juntar. Ok? Com os exemplos isso vai ficar um pouquinho mais claro. E
quando o verbo indicar fenômeno da natureza, e aqui é importante essa classificação, nós vamos dizer que esse verbo ele é o verbo impessoal. Por quê? Fenômeno da natureza é algo que o ser humano não realiza. Então, o verbo vai ser impessoal. Eu não posso atribuir aquela ação para ninguém. Né? Choveu, trovejou, nevou. Eu não posso dizer que foi o ser humano que fez isso. Logo, o verbo ele é impessoal. Se liga nesses detalhes, porque nós vamos observar a partir daí. Veja aqui. Estado e fenômeno da natureza, eu deixei eles bem juntinhos aqui porque eles só têm essa mesma informação. Eles só têm uma única possibilidade. Os transitivos têm um espaçozinho maior porque os transitivos eles vão se dividir mais uma vez. Tá? Então eu vou começar de baixo para cima, do mais fácil para o mais difícil. Fenômeno da natureza é um verbo impessoal, ou seja, aquele verbo que eu não posso dizer que foi o ser humano que fez. Então, como exemplo, eu posso colocar aqui: choveu hoje. Pronto. Ou seja, a informação de chuva é algo que é um fenômeno da natureza e, por ser fenômeno da natureza, ele é impessoal. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção: os verbos impessoais, eles também, além de indicar os fenômenos da natureza, eles podem indicar tempo e existência. Se liga nesse exemplo aqui. Há 10 pessoas de máscara. Quando eu digo há 10 pessoas de máscara, o verbo aqui, o verbo é haver, eu não estou dizendo o que é que essas pessoas estão fazendo. Entendeu? Quando há 10 pessoas dizendo que existem 10 pessoas que estão naquele lugar que estão de máscara. Mas eu não digo o que eles estão fazendo. Ou seja, eu não estou indicando a ação. Então esse verbo aqui vai ser impessoal. Porque eu não falo o que a pessoa faz. Eu estou falando apenas que existe. A mesma coisa para falar de tempo. Quando eu disser há 2 horas te espero. Mesma coisa aqui, o verbo haver de novo. Digo, há 2 horas. Estou falando do tempo em que eu estou esperando outra pessoa. Então, esse verbo também é impessoal. Ou seja, não está direcionando a um sujeito, a uma pessoa específica, mas sim a uma ideia. Então, ó, choveu, fenômeno da natureza, então é impessoal. Existência é uma ideia, então é impessoal. E tempo também é uma ideia, então é impessoal. Perceba que essas 3 possibilidades, a gente não está falando de ninguém, não está falando de um sujeito, mas sim de informações. Natureza, existência e tempo. Então todos eles se encaixam na categoria de pessoal. Impessoal. Estado, o chamado verbo de ligação. E aí vem uma dica aqui para ficar bem fácil para vocês. O verbo de estado, o verbo de ligação, é aquele que vai informar para a gente como a pessoa está no momento em que eu falo. Ou seja, eu não vou dizer o que a pessoa faz, mas sim qual é a situação dela. Em outras palavras, nós podemos dizer que o verbo de estado é aquele que vai indicar características. Ou seja, eu não digo o que fulano fez, mas eu digo como é que ele está ou como é que ele é. Ok? Então se liga no exemplo. Eu posso dizer assim, ó. Felipe está triste. Quando eu digo Felipe está triste, ó, SVO, sujeito, verbo, objeto, verbo aqui. Quando eu digo Felipe está triste, eu não estou dizendo o que Felipe está fazendo. Ou seja, não é ação. Eu não digo o que ele faz, mas eu digo uma
característica sobre ele. Então, triste é uma característica sobre Felipe. Então, esse verbo aqui, o verbo estar, é um verbo de ligação. Ele está servindo para juntar o sujeito, que é Felipe, com o objeto, que é triste. Está servindo aí como um elo. Ok? Então, a gente pode dizer também: Felipe é argentino. Mais uma vez, um outro exemplo é verbo de ligação. Quando eu digo Felipe é argentino, argentino é uma característica de Felipe, é a nacionalidade de Felipe. E o verbo aqui está servindo para juntar essas duas informações. Por isso que a gente chama que é um verbo de ligação. Então percebam, o verbo de ligação, o verbo que indica estado, nós vamos observar as características. Que característica aquela pessoa tem, no caso, o sujeito tem. Tá? Então, se eu tenho os impessoais e os fenômenos da natureza, os de estado, que são os de ligação, todos os verbos que indicam ação, todos os verbos que indicam que o sujeito faz, ele vai ser o transitivo. Vale uma dica aqui. Existem situações, inclusive no livro de vocês, que vai usar a palavra significativo. E aí, anota essa dica aí, serve para a mesma coisa, tá? Então, um verbo transitivo ou um verbo significativo é aquele que indica ação. Em outras palavras, o que o sujeito faz: comer, jogar, pegar, subir, que são aqueles verbos comuns que nós temos na nossa língua. Então, os verbos de ação são a maioria, e o que nós vamos observar é que eles vão se dividir em algumas formas, dependendo de como a gente usa. E aí, esses transitivos, eles vão ser subdivididos em 4 partes. Nós vamos dizer que eles vão ser verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos bitransitivos. E agora? Agora confundiu, foi tudo. Não, calma, é fácil. Olha lá. Verbo transitivo é aquele que indica ação. Alguma coisa está acontecendo. Simples. Agora, lembra que o trânsito transitivo é a diferença entre o verbo e o objeto, a junção do verbo com o objeto. Então, o que a gente vai observar é que nessa junção do verbo para o objeto, alguma coisa vai acontecer. Então, aí, por isso que tem 4 tipos, são 4 possibilidades. A primeira, intransitivo. In é um prefixo de negação. Ou seja, alguma coisa que é intransitiva é o que não tem trânsito, ok? Ou seja, o que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que não vai ter nenhuma passagem para o objeto. Ou seja, a frase vai acabar no verbo. Simples assim. Ou, em outras palavras, é um verbo que não tem objeto. Lembra que a gente viu aquelas possibilidades em que uma oração pode ter o S e o V, terminar no V, não tem mais nada? Pronto. Isso é o verbo intransitivo. Por exemplo, quando eu digo Ana nasceu. Pronto. Então, nascer aqui é um exemplo de um verbo intransitivo. Eu tenho um sujeito, tenho o verbo, mas não tem nada depois, não tenho objetos, não tenho complementos. Então, o verbo que não tem complemento, ou seja, o verbo é a última palavra, ele é um intransitivo, ou seja, o trânsito do verbo para o objeto não aconteceu. Ok? O transitivo direto. Qual é o transitivo direto? É aquele que eu vou ter o verbo, vou ter o objeto. E esse movimento do verbo para o objeto, ele vai ser direto, ou seja, ele vai ser sem interrupção. Uma coisa que vai ter uma ligação rápida. Olha um exemplo. Eu tenho o verbo que é comprar.
Eu digo, Ana comprou um anel. Ok, ó, Ana comprou. Comprou o quê? Um anel. Então, comprou um anel. Se a gente observar, ó, daqui para cá, não tem nenhuma interrupção. Não tem nenhuma lógica que vai ser interrompida. Então, eu digo que ele é direto. E aí, para facilitar, ó, Ana comprou. Comprou o quê? Um anel. Então, o transitivo direto, a gente usa, ó, o quê? Como uma pergunta, para ter a certeza. Ela comprou, mas ela comprou o quê? Um anel. Então, esse anel vai ser o objeto e o verbo vai ser verbo transitivo direto. Por quê? Entre ele e o objeto não tem nada. E aí você diz, se o direto é assim, então qual é o indireto? O verbo transitivo indireto é aquele que vai ter algum elemento, alguma palavra no meio do verbo para o objeto. E aí observa aqui. Quando eu digo Ana gosta de leite, o verbo aqui é gostar. Mas perceba, eu posso dizer Ana gosta o quê? Não. Eu tenho que dizer Ana gosta de quê? Então percebe que é, ó, Ana gosta de alguma coisa. Percebeu? Aqui em cima eu só tenho um movimento e embaixo eu tenho dois movimentos. Gosta de alguma coisa. Então, os indiretos, a resposta é de quê? Então, isso é um transitivo indireto. Eu tenho que ter uma palavra antes de chegar no objeto. Que tipo de palavra é essa? Se você estiver lembrado, a gente viu lá na nossa primeira unidade. De é uma preposição. Então, quando o verbo for transitivo indireto, ele vai ter uma preposição. Qualquer uma. De, com, para, sem, entre, sob. Qualquer preposição pode ser usada no verbo transitivo indireto. Então, observa aqui. Por que a gente tem que falar de transitividade? Porque é esse jogo, do verbo para frente. Se eu tenho um movimento só, transitivo direto. Se eu tenho dois movimentos, transitivo indireto. E aí você vai perguntar, tá, e bitransitivo é o quê? Bi, prefixo para indicar dois. Então, se é bitransitivo, o que é que significa? Que eu vou ter os dois ao mesmo tempo. Ou seja, o verbo vai ser transitivo direto e vai ser transitivo direto também. E aí, se liga como fica. Ó. E aí, se liga. Bitransitivo. Comprar é o verbo. Ana comprou o anel para Sara. Ó. Ana comprou. Comprou o quê? O anel. Um movimento. Mas Ana comprou o anel para quem? Para Sara. Então, é o anel para Sara. Percebeu que tem os dois? Tem o direto e depois o indireto. Então, se liga nessa dica. A sequência é sempre essa, tá? O direto é primeiro e o indireto vem depois. E aí, a gente observa que os verbos, e aí dá para perceber que os transitivos são os mais complicados, porque tem 4 tipos. A gente vai, nas próximas aulas, observar um por um como é que isso funciona. E dentro da análise sintática, como é que a gente faz para marcar. Tá? Então, calma que isso vai aparecer ao longo das aulas. Mas é para observar aqui. Os verbos, eles funcionam dentro da oração de maneiras diferentes. E isso precisa ficar claro. Como nós já vimos a diferença dos sujeitos e vimos que do sujeito composto por indeterminado, por exemplo, o sentido é modificado. Eu escolhi colocar um verbo transitivo direto ou um verbo de ligação, por exemplo, também altera o meu significado, tá? Então aí, essa foi apenas a abertura para vocês se ligarem como é que a gente vai trabalhar. A partir daqui, nós vamos ver um por um
o processo de transitividade dentro da análise sintática. Como é que a gente faz e qual é a classificação. Percebeu que eu não coloquei nenhuma sigla? Para os sujeitos a gente tem SS, SC, SD. Veja que aqui eu não botei sigla nenhuma. As siglas vão vir na próxima aula dentro do processo de análise sintática. Ok? Muito bem. Estamos chegando no final, mas eu vou deixar aqui para vocês as páginas da atividade sobre a reportagem que nós trabalhamos no início da aula. Crianças negras vencem o histórico de exclusão. Vocês vão nos livros, da página 198 até a página 204. Aí vocês vão encontrar as 3 seções que vocês já são acostumados. A interpretação do texto, a formação do gênero e a linguagem utilizada. Ok? Então, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.